copiou a maquiagem dos Secos e Molhados. Essa parada rende discussão até hoje, quase meio século depois. Tem aquela velha história de que dois empresários americanos teriam aparecido no camarim dos Secos e Molhados lá no México e praticamente ofereceram pra eles uma oportunidade. Eles entraram lá e disseram assim: ó, cara, essa ideia de vocês aí de maquiagem realmente chama bastante atenção, é um negócio bem diferente mesmo, mas vocês precisam fazer um som um pouquinho mais pesado aí. A imagem é muito boa, mas o som tem que ser mais pesado. Eu disse, ó, eu não me interessa. E claro que os caras recusaram essa proposta aí, voltaram pro Brasil e, alguns meses depois, o Kiss lançou um disco e explodiu usando maquiagem. Coincidência ou não, foi principalmente isso que gerou anos e anos de muita controvérsia. Mas quando você começa a mexer nas datas, nos lugares, nos bastidores, você vai descobrindo que nem tudo bate tão redondinho assim. Começar do começo, assim, do começo mesmo, a gente tem que voltar lá pra 1971, quando o Ney Matogrosso se juntou com o João Ricardo e com o Gerson Conrad pra montar uma parada completamente fora da curva aqui no Brasil. Eles deram o nome pra isso de Secos e Molhados, que já soava bem diferente. E aí resolveram bater de frente com tudo que tava, digamos assim, engessado na música brasileira naquela época. E isso era bem ousado mesmo, porque ninguém por aqui naquela época ousava brincar com androgenia e com uma performance visual tão chocante pra época como a que eles faziam. Imagina naquela época, naquele contexto, você ligar a televisão lá em 1973 e dar de cara com os cabeludos maquiados cantando Sangue Latino. Era chocante e era chocante de propósito. Ventos do norte não movem de mim. O Ney tinha aquele visual chocante e o resto da banda vestia umas roupas psicodélicas coloridas e pintava a cara também. Mas o Ney Matogrosso, esse maluco aí, roubava a cena. Só que assim, cara, a maquiagem no caso dele não foi planejada pra causar polêmica ou pra chamar atenção. O Ney dizia que era só por causa da timidez dele. E foi tanto sucesso que em muito pouco tempo os Secos e Molhados estavam realmente vendendo muitos discos. Quando eles lançaram o primeiro EP deles em agosto de 1973, a capa virou um ícone instantâneo. A cabeça dos caras numa bandeja de prata. Ninguém nunca tinha feito uma parada desse jeito por aqui. E antes disso, em dezembro de 1972, já tinha rolado alguns shows com maquiagem, mas foi em 73 mesmo que eles acabaram estourando. Foi por isso que no comecinho de 1974 eles acabaram indo pro México. O disco já tava bombando por aqui no Brasil. Quando a gente vai comparando as datas, dá pra ver que o Kiss não nasceu do nada em 1974. Eles estavam juntos desde 1972, só que com outro nome, o Wicked Lester. Eles já estavam usando alguns elementos de maquiagem, apesar deles ainda não estarem realmente definidos como os personagens clássicos que a gente conhece. O Demon, o Star Child, o Spaceman e o Catman. A primeira apresentação do Kiss com maquiagem que a gente conhece aconteceu em março de 1973 no Days Club em Nova York. E o primeiro LP deles saiu em fevereiro de 1974, antes da viagem dos Secos e Molhados pro México. Se alguém copiou alguém, foi em tempo recorde, numa era sem internet, sem televisão a cabo e com a logística de divulgar visual de banda feita na base do correio e da revista importada. Não é muito exagero dizer que essa história não encaixa muito bem. Esse papo aí ganhou até mais combustível recentemente por uma entrevista que o Ney Matogrosso deu na Music Experience em 2024. Ele disse que o Zé Rodrigues uma vez comentou que tinha recebido 2 hóspedes americanos na casa dele enquanto eles estavam gravando um disco dos Secos e Molhados. Segundo o Ney Matogrosso, o Zé mostrou para esses americanos uma foto da banda e os caras ficaram assim, muito interessados e também intrigados com aquilo. Porque na verdade ninguém sabia quem eles eram de verdade, já que ninguém viu o rosto deles sem maquiagem. E eu mencionei pra eles que os Secos e Molhados fossem uma banda que nunca aparecesse em público sem maquiagem. Os Secos e Molhados, quando aparecer em público, estará sempre maquiado. Não importa se tiver de terno e gravata, mas a cara estará sempre maquiada. A gente nunca saberá como é a cara do Secos limpa. Esses dois americanos aí, segundo o Zé Rodrigues, supostamente seriam músicos que no futuro viriam a integrar o Kiss. E alguns meses depois, ou quase um ano depois, aparece o Kiss, que
que era exatamente os dois, o Gene e o Paul Stanley. O Ney diz que só ficou sabendo desse episódio depois que o próprio Zé Rodrigues contou isso pra ele. Ele também lembra que uma revista americana chegou a publicar uma página inteira de fotos dos Secos e Molhados, destacando que eles tinham vendido mais de 1 milhão de cópias aqui no Brasil. Pega, compra o disco do Kiss, vê quando ele foi lançado. Foi depois que nós fomos ao México. Nós saímos em página inteira de uma revista completamente dedicada à música, uma revista americana, com foto nossa. Os camaradas foram no México, queriam me tirar dos Secos e Molhados, me levar e disseram para mim. Isso 3 empresários americanos via o empresário mexicano. A imagem é muito boa, mas o som tem que ser mais pesado. Eu disse, eu não me interessa. Foi justamente nesse período que a banda foi até o México para se apresentar na televisão. E o sucesso foi tanto que eles pediram para os caras ficarem lá mais uma semana para fazer uma outra gravação. Durante essa estadia, o Ney foi procurado por um empresário mexicano que disse que 2 empresários americanos queriam falar com ele. O Ney ainda frisou que ele não conta essa história meio que para tirar onda ou para se gabar disso aí, mas porque é a verdade dele, já que ele próprio passou muito tempo ouvindo as pessoas dizendo que os Secos e Molhados tinham meio que copiado o Kiss. Quando, segundo o próprio Ney Matogrosso, foi ao contrário. Eram 2 que futuramente seriam do Kiss, mas eu só soube dessa história quando o Zé falou. Agora, imagina essa possibilidade, onde o Ney Matogrosso topou essa parada, saiu dos Secos e Molhados por causa de uma proposta de um americano e foi tentar uma carreira internacional com a cara maquiada, tocando um som mais pesado, mais rock and roll. Pra onde será que isso teria dado? Agora, o próprio Gene Simons ironiza essa história em entrevista. Ele falou algo do tipo, conheço essa lenda já, a gente já ouviu falar dessa história e não é verdade. Muitas pessoas acreditam nisso, mas também muitas pessoas acreditam em disco voador. Ou seja, ele não tava nem aí pra esse boato que começou a circular. O Paul Stanley também disse que nunca tinha ouvido falar de Secos e Molhados e que todo aquele visual tinha saído de várias referências deles, tipo o Alice Cooper e até a cultura das HQs. E assim, cara, vamos lá, faz sentido, né? O Kiss queria criar um conceito de banda que fosse mais do que 4 caras de jeans tocando guitarra. Essa aqui já era uma era muito colorida até. Eles eram fascinados pelos Beatles, que tinha já personalidade visual, mas os caras também eram muito fã de cinema trash, de monstros de ficção científica e por aí vai. Quando eles lançaram o primeiro disco deles, a ideia de cada um era ter uma persona mesmo, o demônio, o astro, o gato e o homem do espaço. Isso aí veio dessa obsessão por transformar o rock numa espécie de espetáculo muito grande. Tinha uma estratégia de marketing envolvida aí, mas também tinha uma vontade muito legítima de se diferenciar num mercado que estava lotado de banda glam. Aí, cara, quando a gente volta os olhos para a história e lembra do Brasil nesse período, os Secos e Molhados estavam explodindo por aqui como um fenômeno popular e incomodando a moral conservadora. Eles tinham criado sem querer uma identidade visual tão forte que até hoje é uma marca da MPB. E é por isso que muita gente acha impossível que tenha sido só coincidência. Mas se você esmiuçar as datas, você vai ver que, na real, tudo tava rolando meio que ao mesmo tempo em lugares diferentes. Porque assim, de certa forma, o mundo inteiro tava passando por essa transformação cultural na época. Olha só essa timeline aqui. Em dezembro de 1972, rola a primeira apresentação dos Secos e Molhados com algum tipo de maquiagem, mas ainda não era aquela pintura icônica de cara inteira. O Ney pintava só a sobrancelha e às vezes passava um batom. Depois, em junho de 1973, rola uma sessão de fotos com um maquiador chamado Silvinho pro LP de estreia. E ali sim, eles definiram aquele visual que virou um símbolo. Aí, em agosto de 1973, eles lançam o primeiro EP com aquela capa que era chocante pra época e marcou a música. Aí sim, em maio de 1974, rola a viagem pro México quando rolou aquele papo com os empresários americanos. Agora, o Kiss. Em janeiro de 1973, vem a formação da banda com Gene, Paul, Ace e Peter. E em março de 1973, rola a primeira apresentação oficial deles com maquiagem no show do Daisy. Aí, em dezembro do mesmo ano, eles já estavam se apresentando com aquele visual mais consolidado. Aí, em fevereiro de 1974, veio o lançamento do primeiro LP do Kiss. E em maio do mesmo ano, quando Secos e Molhados estavam no México, o Kiss já tinha disco rodando nos Estados Unidos. E aí, cara, quando a gente vai bater essas datas, a gente vê que a tal teoria de que os empresários foram lá, correndo para os Estados Unidos e meio que desenhar a maquiagem do Kiss em 6 meses é, no mínimo, muito difícil de acreditar. Até porque, nessa época aí, cara, a comunicação era praticamente na base do telegrama e do correio internacional. Se a gente parar pra pensar, as duas bandas criaram esse visual praticamente ao mesmo tempo, mas em bolhas muito, mas muito diferentes. E tem mais, porque essa fila de referência aí é enorme. Não era como se só existisse o Kiss e os Secos e Molhados no mundo inteiro fazendo esse tipo de coisa.
Tinha, por exemplo, o próprio Alice Cooper, que já em 1969 usava o olho todo pintado de preto. O cara era praticamente o pai do shock rock. Nos shows dele tinha cobra, tinha guilhotina, boneco decapitado. Se você pensar o que é o show do Kiss, tirando até a maquiagem, o show dele já fazia isso. Em 1971, o Alice Cooper lançou Love It to Death e apareceu em várias capas de revista com maquiagem que, sinceramente, não ficava assim tão longe do que o Kiss veio a fazer logo depois. E tem também, cara, o Arthur Brown, que em 1968 já estava fazendo performance com a cara pintada e até fogo na cabeça. Outro exemplo aí que quase ninguém lembra é uma banda italiana chamada Hosanna, que botou todo mundo de maquiagem tribal na capa do álbum L'Uomo de 1971. Isso 2 anos antes dos Secos e Molhados explodirem por aqui no Brasil. Claro, né, cara, a gente não pode deixar de citar o próprio David Bowie, porque em 1973 o cara tava no auge do Ziggy Stardust, pintando a cara, usando roupa metalizada e criando um personagem que era no mínimo impressionante. Até mesmo pensando como uma estratégia de venda. Mesmo que a maquiagem dele fosse toda colorida, a ideia assim de incorporar um alter ego visual tava lá. E ainda tem esses caras aqui, ó, do Undead, num filme de comédia de 1974 chamado O Fantasma do Paraíso. A maioria dos envolvidos nessa história diz que as duas ideias nem estavam conectadas, mas é uma outra coincidência da época. O que rolava ali no início dos anos 70 era que todo mundo queria e precisava aparecer, principalmente porque a televisão estava começando a passar show com imagem colorida. E isso aí, obviamente, ia aumentar o impacto das bandas. E o Kiss, que tinha sido Wicked Lester até 1972, sempre reclamou que naquela época eles não tinham assim um conceito muito impactante nem definido ainda. O Gene Simmons dizia que eles pareciam 4 caras esperando o ônibus, sem nada que fizessem eles serem lembrados ou que marcasse e fizesse eles serem conhecidos. Quando eles decidiram que cada um ia ter uma persona, foi tipo criar um super-herói, tanto que eles até patentearam essas imagens depois. Em uma entrevista mais recente pro Michael Francis, o Gene Simmons voltou a falar sobre isso. Ele disse que os cientistas falam sobre a singularidade, que é quando tudo se encaixa no lugar certo e na hora certa. E foi isso que rolou quando ele conheceu o Paul Stanley. Que os dois tinham visões diferentes que se completavam e que eles decidiram criar uma banda que nunca tinha sido vista antes. Uma que tivesse música boa e uma imagem tão marcante quanto a do The Who, a do Jimi Hendrix e também dos Beatles. Eles queriam sim, cara, que você fechasse os olhos e automaticamente você lembrasse deles. Diferente de algumas bandas que até tinham bons hits, mas ninguém lembrava da identidade dos caras. O visual deles, na verdade, nasceu de um improviso. Depois de um ensaio, eles foram até a Woolworths, que era uma loja que vendia de tudo, e eles acabaram parando na parte de fantasia. Eles pegaram uma maquiagem branca de palhaço, batom preto e vermelho, compraram 2 espelhos e voltaram pro loft deles onde eles estavam ensaiando. Ninguém falou assim, ah, cara, vamos lá e vamos fazer assim, você faz assim, você faz assim. Eles só começaram a se pintar, olhando um pro outro e testando algumas ideias. Aí o Peter curtiu fazer a cara de gato porque ele gostava de felinos. O Gene se inspirou em alguns filmes de terror e ficção científica que ele adorava. O Ace, que vivia dizendo que ele era de um outro planeta, virou o Spaceman. E o Paul, lá no início, tinha um círculo preto no olho que lembrava o cachorro do Little Rascals. Ali, sem roteiro, eles acabaram criando a maquiagem que viria a ser o símbolo de uma das bandas mais conhecidas do planeta, com um dos melhores brands que já foi inventado também. E essa inspiração visual não tinha nada a ver com o som pesado. O primeiro disco do Kiss nem era tão pesado assim. Tinha sim umas músicas que hoje tem um teor mais de hard rock, bem basicão. Eles foram ficando um pouco mais barulhentos ao longo dos anos, mas no começo eles estavam bem mais perto do glam que estava rolando do que do heavy metal, por exemplo. Enquanto isso, os Secos e Molhados eram basicamente uma banda de MPB com poesia, com folk e bastante psicodelia. Os caras faziam tudo aquilo no momento onde o Brasil passava por uma ditadura e muito do que eles falavam nas letras tinham a ver com uma crítica social bem mais forte que fazia frente ao que estava acontecendo por aqui. Na minha opinião, tem um pouquinho de paixão nessa parada aí. É muito legal você pensar que uma das maiores bandas da história, uma banda tão marcante quanto o Kiss, que criou tanta coisa legal, que é uma das marcas da história do rock, roubou a ideia de uma banda brasileira. Isso coloca a gente, faz a gente se sentir com um papel um pouquinho mais importante nessa história. Faz a gente pensar, né? Putz, mas você sabe que tudo aquilo ali só existe por causa do Brasil, né? É muito mais romântico e espetacular essa versão do que bater as datas e os dados e você pensar de um jeito mais lógico. E outra, né, cara?
mesmo se o Kiss tivesse conhecido Secos e Molhados por uma revista importada, o visual deles já estava sendo experimentado lá nos palcos de Nova York antes de qualquer foto de LP brasileiro chegar até lá. Sem contar que os caras ficavam testando maquiagem diferente a cada semana. Teve uma época que o Paul Stanley usava uma máscara que ele chamava de The Bennett, que era uma mistura ali de Zorro com palhaço. E aí, toda vez que essa história volta, parece que as pessoas esquecem que não existia internet, que aquilo ali era uma outra realidade. Pra uma foto dos Secos e Molhados chegar num produtor musical nos Estados Unidos, cara, demorava meses. O máximo que podia acontecer era alguma revista internacional publicar assim uma imagem, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim, o processo de uma banda inteira decidir, opa, vamos copiar essa parada aqui que vai dar bom. Não era fácil não, cara. Aliás, uma coisa que pra mim é muito óbvia, mas fica meio que nublado nessa história toda, é que quando o Ney contou aquela história dos empresários lá no México, ele nunca disse que esses dois caras eram do staff do Kiss. Depois que o Kiss estourou lá nos Estados Unidos, é que juntaram uma coisa na outra e virou esse folclore de que o Kiss, na prática, teria copiado os Secos e Molhados. O Ney mesmo disse que se inspirou na história lá do Kabuki, né, que ele passava horas na Liberdade em São Paulo, olhando foto e pensando como que ele ia criar uma imagem que protegesse a privacidade dele. Uma vez ele disse no Altas Horas: "Isso aí é uma história que já bateu tanto lá e cá. Eu não copiei ninguém. Isso é a única certeza que eu tenho. Eu andava muito pela Liberdade e via muita foto de teatro kabuki. Baseado no kabuki, eu fui no lugar lá que vendiam maquiagens brancas e pretas. E eu fiz uma cara pra mim baseada neles. Só que eles faziam maquiagens muito coloridas e a minha eu fazia de preto e branco só. Baseado, não era uma cópia deles. E o Kiss fazia isso por um motivo contrário ao dele. Os caras criaram esse monte de personagem pra eles realmente ficarem conhecidos e tornar o som deles um produto famoso para que todo mundo se lembrasse deles. Não tinha como, a não ser que acontecesse assim algum fenômeno, tipo o Carmen Miranda, dos Secos e Molhados ter um alcance global naquela época. O Kiss, depois desse gap, começou a construir um império. Eles foram aumentando esse universo com um show pirotécnico, com merchandising, com action figure do Kiss, com a HQ deles com tinta misturada no sangue deles. É sério, mano, eles foram lá na Marvel, tiraram o sangue e misturaram na tinta pra fazer o vermelho da HQ deles. Olha a estratégia de marketing dos caras até um dia. Quando o Ney Matogrosso saiu dos Secos e Molhados, ele mesmo precisou mostrar que ele não era só o cara de maquiagem. Ele passou aí anos e anos construindo uma carreira solo que foi muito além da estética dos Secos e Molhados. E o Kiss foi trocando de integrante, mudando de som e chegou até mesmo tirar a maquiagem. Quando eles voltaram a pintar a cara lá nos anos 90, foi outro evento mundial. E não dá pra não pensar que foi outra estratégia também, tipo as várias turnês de despedida que eles fizeram. E assim, cara, se tivesse mesmo rolado um plágio, você acha que o Ney Matogrosso não teria processado os caras? Até porque o Kiss é a banda que mais processa e é processada também por direito autoral de imagem. O Vinnie Vincent tentou usar a maquiagem dele depois que ele saiu da banda e tomou processo. O Eric Carr quase não conseguiu registrar o personagem da Raposa. E quando eles venderam todo o catálogo deles e a marca pra Pop House agora em 2024, a maquiagem tava nesse pacote. Então, imagina o tamanho do rolo jurídico se existisse realmente uma brecha real de plágio. Tudo isso eu acho que fala muito mais sobre como a gente constrói essas lendas, esse folclore, por paixão, do que sobre como realmente aconteceu. A gente mesmo adora acreditar que sempre existe um vilão roubando uma ideia, mas às vezes, cara, a verdade é bem mais sem graça do que ela realmente parece. É só um monte de artista e de banda tentando se destacar numa época em que todo mundo queria chocar de alguma forma. E eu acredito que mesmo assim, ninguém nunca vai concordar de verdade sobre esse assunto. Vai ter sempre quem jure que o Kiss copiou os Secos e Molhados e quem acha que é só teoria da conspiração. Mas assim, esse tipo de história de discussão acaba deixando tudo mais divertido e interessante, até para os objetos da conversa, né? Tanto o Ney quanto o Kiss acabam sempre sendo lembrados por causa dessa história. Então, depois desse rolê todo, dá pra gente bater o martelo que essa história de que o Kiss copiou os Secos e Molhados tá mais pra uma lenda urbana do que pra um fato histórico. Um deles teve aí a sua própria jornada, cheia de treta, ego, muitas ideias mirabolantes e um grande talento pra se destacar perto de um monte de banda que queria também chocar o mundo. E o outro apareceu aqui no Brasil num período complicado de ditadura nos anos 70, com censura, com maquiagem, poesia e política, e com essa ousadia os caras conseguiram o espaço e o papel deles na história. Quase 50 anos depois, a gente tá aqui tentando montar esse quebra-cabeça e, verdade seja dita, ninguém tem como cravar que um olhou pro outro e pensou: opa, vou pegar essa ideia aí pra mim. O que dá pra dizer é que essa comparação aí virou folclore, quase uma desculpa pra gente se orgulhar de como o Brasil sempre foi muito criativo e uma fonte de inspiração pra todo mundo. E a arte é meio que isso, né, cara? É uma grande colagem de referência, de influência, de coincidência e às vezes uns papos meio viajados que acaba virando lenda urbana
E a gente gosta sempre de ter um culpado. Só que às vezes, cara, é só a galera querendo pintar a cara mesmo e meter o louco no palco. Naquela época lá, putz, super normal. E você, já pensou nisso? Comenta aí se você acha que o Kiss foi malandro e deu uma olhadinha na estética dos Secos e Molhados, ou se tudo isso não passa de mais uma lenda boa pra render polêmica com a sua galera. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!